Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós temos o nosso terceiro encontro dessa série Encontros e vamos juntos redescobrir como é que a nossa vida é altamente influenciada pelos nossos valores, como é que isso tudo direciona os nossos relacionamentos com as outras pessoas, mas principalmente o nosso relacionamento com Deus. E eu queria perguntar para você, o que é importante na sua vida? Que assunto mexe com o seu coração? Existe alguma coisa que atrai e desperta em você um senso de ação, de urgência? Tem alguma coisa que você poderia dizer é a sua paixão? Essa semana eu estava pesquisando um pouquinho na internet sobre uma organização que eu tomei conhecimento há algum tempo atrás, e esses dias vi uma propaganda na televisão sobre o trabalho deles e fui navegar um pouquinho na webpage do Médicos Sem Fronteiras. E eu achei muito interessante o trabalho que eles fazem. É uma organização humanitária, ela é internacional, mas independente. E está comprometida em levar ajuda a pessoas que precisam, né? E do foco deles não há discriminação de raça, religião, convicções políticas, nenhuma dessas coisas. E o Médicos Sem Fronteiras foi organizado em 1971 na França, por um grupo de jovens médicos e jornalistas que atuaram ali do fim dos anos 60 para os anos 70, na Guerra Civil da Nigéria, na região de Biafra. E ali eles perceberam que as limitações que vinham da ajuda humanitária internacional, elas tinham algumas dificuldades de acesso aos locais onde estavam as vítimas, por causa de entraves burocráticos, políticos, as autorizações. E isso fazia com que muitos se calassem, aceitassem aquela situação, afinal de contas era o limite do que podia ser feito, mas não para aquele grupo de médicos e jornalistas franceses. O Médicos Sem Fronteiras surgiu então como uma organização humanitária que associa ajuda médica e sensibilização do público sobre os sofrimentos dos pacientes que eles atendem, e eles trazem à luz então realidades que não podem permanecer negligenciadas. O que todo mundo quer pôr debaixo do tapete, eles trazem para o grande público, e essa ação gerou em 1999 o Prêmio Nobel da Paz para o Médicos Sem Fronteiras. Hoje, em 2014, são mais de 34 mil profissionais que vêm de diferentes nacionalidades e eles compõem essa organização tão bonita, espalhadas por 70 países, levando auxílio humanitário. Os contextos são os mais diversos possíveis, de desastres humanos, naturais, conflitos, epidemias, desnutrição e mesmo o acesso ou a exclusão do atendimento de saúde nos diversos países. Lá estão eles, Médicos Sem Fronteira. Atualmente, é a maior organização médico-humanitária não governamental do mundo. E a atuação deles é fundamentada nesses princípios de independência, de imparcialidade, de neutralidade. Imagine o que é a paixão de um médico romper com tudo e entrar num projeto como esse. Queria te dar uma nova oportunidade para refletir naquelas perguntas que eu fiz um pouco antes. O que é importante para você? Que assunto mexe com o seu coração? Tem alguma coisa que atrai a sua atenção e te traz um senso de urgência e de ação? Você pode dizer que tem uma paixão na vida? Aquilo que for importante para você, seja lá o que for, vai ter o poder de aproximar você das pessoas e mesmo de Deus, ou afastar você. Por isso, essa noite eu queria fazer um convite para revisitarmos os nossos valores, o que é importante para nós. E eu queria refletir um pouquinho sobre você e essa limitação que eu e você sentimos ou nos oprime, sabe? Como demonstrar amor ao próximo? Quais são as limitações do amor humano? Eu queria levantar uma primeira barreira, uma primeira limitação. É o mal do orgulho. Você já se sentiu tentado, depois de um ato de genuína bondade, você sentiu orgulho de você mesmo? Puxa, como eu fui bom. Já? Combata esse sentimento no momento em que ele aparecer. Imediatamente, antes que ele tome conta de você, contamine todas as suas boas intenções e mais nada do que você faça esteja livre da mácula do orgulho. Tem gente que sofre da síndrome do aplauso. Não faz nada sem reconhecimento. Sabe aquele tipo? Contrata assessoria de imprensa para dar esmola no semáforo?
só expressa amor quando é conveniente, quando pode receber algo em troca, quando alguma vantagem pessoal pode ser obtida. Foi contra esse tipo de atitude egoísta, essa motivação egoísta, que Jesus disse as seguintes palavras no Evangelho: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto, eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando der esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Uau! Jesus afirma que Deus vê o que é feito em segredo. Queridos, Deus vê o motivo secreto das nossas ações. Tudo o que a gente faz, nada passa despercebido por Deus. Ele consegue ver, inclusive, o orgulho massageando o ego, mas vê também a verdadeira expressão de amor pelo próximo. A questão aqui é o motivo do nosso coração. Por que você faz o que faz? O que te leva a fazer as coisas que você faz? O verdadeiro amor, ele é altruísta, é abnegado. Não se importa com vantagens ou prejuízos pessoais. Antes, está decidido a fazer o que é correto, a fazer o que o outro precisa, porque é isso que tem que ser feito. O nosso problema é que queremos ser politicamente corretos, fazer a coisa certa, mas sem ter que mudar o nosso coração. Fazer quando é necessário ser feito, porque vamos ter algum tipo de benefício. E sabe o que é o pior? É que a gente é bom nisso. Enganamos as pessoas, enganamos a nós mesmos, mas absolutamente não podemos enganar a Deus. Eu lembro de um furo, um vazamento de um programa de TV. Aconteceu há alguns anos já. Assim que terminou um telejornal, a cena na TV infeliz. O âncora, o apresentador, estava falando sobre 2 garis que desejavam feliz ano novo aos telespectadores. E a hora que ele pensou que tinham cortado o áudio e não estava indo mais nada para o ar, ele ofendeu os 2 homens, tratando com descaso a profissão dos 2. Os garis. Foi um bafafá, né? Internet para todo lado, post. E no dia seguinte, o apresentador pediu desculpas pela declaração infeliz nas palavras dele. Agora, aqui entre nós, o que é que aquele apresentador pensa de verdade sobre os garis? O que ele disse em off, quando achava que ninguém estava escutando, ou o que ele disse no dia seguinte, em público, para que todos pudessem ouvir? Isso me lembrou uma história que um outro programa de televisão fez recentemente, isso foi agora no final do ano passado, uma pesquisa sobre a opinião pública a respeito de homossexualidade. E as pessoas entrevistadas se diziam todas tolerantes, que é importante o respeito à diversidade e assim por diante. E aí eles mostraram a parte antes daquela gravação, quando foram falar sobre o assunto que seria gravado. E todos aqueles que se disseram tolerantes quando estava valendo, eram altamente preconceituosos em relação à homossexualidade. Por que a gente faz isso, hein? Essa é uma das barreiras que enfrentamos para amar de verdade. O nosso orgulho nos leva a amar apenas quando nos é conveniente, a aceitar o outro apenas quando é a coisa certa a fazer para ficar bem na foto. Acontece que Deus assiste o que se passa no palco da vida, mas também o que acontece nos bastidores do meu e do seu coração. E Ele sabe se nós amamos de verdade ou apenas para parecermos boas pessoas. Naturalmente, a gente precisa admitir, a gente tem dificuldades em servir os outros. A gente prefere ser servido. É muito mais natural para nós. É a síndrome do filho único. Tem alguém aqui que é filho único? A minha filha é filha única. E a realidade dela é bem diferente da minha com 3 irmãos. Se você é filho único, você sabe como as coisas são, né? O filho único vive 2 papéis. O primeiro deles é o de rei, né?
Tudo é dele na casa, tudo é para ele, não precisa dividir o quarto, não precisa dividir brinquedo, não precisa dividir a atenção dos pais, é só ele. Tudo é dele. Confortável, né? Mas o outro papel, eu costumo chamar de faz tudo. É que ele também não precisa dividir as tarefas da casa com ninguém. E lá em casa é assim, Melissa, leva o lixo. Melissa, pega a água, arruma o seu quarto. E ela vai fazendo essas coisas dizendo assim, tudo eu, tudo eu, tudo eu. A gente quer receber tudo, mas não quer ter que fazer qualquer coisa. Na noite em que Jesus deu uma das ordens mais importantes do Novo Testamento, ele fez uma leitura da cena e o Evangelho registra nas seguintes palavras o que Jesus estava vendo. Surgiu uma discussão entre eles, os discípulos, acerca de qual deles era considerado o maior. Nessa cena, a barreira do orgulho crescia dentro do coração dos discípulos e Jesus podia ver a cena dos bastidores. E nesse exato momento, Jesus intervém na cena com uma pergunta mordaz. Quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus está dizendo para os discípulos e para nós hoje que amar uns aos outros como ele amou é tornar-se um faz-tudo. Alguém que está disposto a servir à mesa. Não existe atalho nem brecha para cumprir esse mandamento de Jesus Cristo, a não ser viver uma humildade radical como a que Jesus Cristo viveu. Foi nessa mesma noite que Jesus Cristo, momentos antes de dar o mandamento de amar um ao outro, fez uma cena emblemática de tudo o que foi o seu ministério. O Evangelho registra que ele se levantou da mesa da ceia, tirou o manto, enrolou uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha à sua volta. A cena é visceral. A humilhação de Jesus é chocante. Nos Evangelhos, Jesus é Deus conosco, mas ele se coloca na posição de servo. Jesus se fez tão humilde quanto um gari com a sua vassoura. E o que é que isso diz para mim e para você? Eu queria compartilhar 3 pensamentos baseados em 3 autores que me inspiram muito sobre essa questão da humildade como a ferramenta para combater o orgulho. Primeiro pensamento que eu queria repartir com você: peça humildade e auxílio para a sua vida. A primeira citação diz assim: Senhor, toma o meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade, conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Linda essa oração, não é? Pedido de humildade. Peça humildade. Um segundo pensamento que eu queria repartir com você: aceite tudo aquilo que torna você humilde. Uma outra citação, um outro autor, falando sobre humildade, escreve: aceite toda a humilhação. Considere cada semelhante seu que venha prová-lo ou exasperá-lo como um instrumento de graça. Use cada oportunidade de humilhar-se perante seus semelhantes como um auxílio para permanecer humilde diante de Deus. Desafiador, não é? Até onde a humildade pode nos levar? Quais os limites? Um terceiro pensamento: procure tornar-se modesto. Viva a simplicidade. A terceira citação, o terceiro autor que eu queria repartir com vocês, ele escreve: houve um dia em que morri. Morri para George Miller, suas opiniões, preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, para sua aprovação ou censura. Morri inclusive para a aprovação ou censura dos meus irmãos e amigos. E desde então tenho estudado tão somente como apresentar-me aprovado diante de Deus. Sabe, às vezes a gente se preocupa muito com a opinião que os outros têm sobre nós, e isso favorece o nosso orgulho. Para buscar a simplicidade, para buscar a humildade, que é o único antídoto contra o orgulho, você precisa estar disposto a perguntar o que Deus pensa de você e não os outros. Mas há uma outra barreira que nos impede
de viver o amor genuíno nos impede de amar como Cristo amava. Além da barreira do orgulho, existe a barreira dos julgamentos. Se tem uma roupa que nós gostamos de usar, é a roupa de juiz. E a gente fica bem com aquela toga negra, né? Completamente à vontade para julgar os motivos e os méritos dos outros. E a gente começa a pôr barreiras a serem vencidas para as pessoas puderem provar ser dignas, né? Eu tenho só uma filha, uma menina, e eu tenho uns amigos que gostam de fazer piada com pais de menina. E me mandaram um e-mail há algum tempo. Era um questionário que pais de meninas têm que fazer aos futuros pretendentes, né? Como a minha filha está muito longe disso, pelo menos uns 20 anos, não dei muita bola para o assunto, mas é uma coisa mais ou menos assim, né? Ficha corrida do indivíduo, né? Nome completo, nome do pai, nome da mãe. Se não tem o nome do pai, pule para o último parágrafo, né? Se multiplicam as perguntas assim, né? Como se a gente tivesse direito de escolher as pessoas ou de poder dizer quem é bom ou quem não é bom. Mas sabe que é exatamente esse tipo de atitude, né? Questionadora? É isso que a gente faz com as pessoas antes de decidir se a gente deve amá-las, ajudá-las ou servi-las. A gente primeiro quer ter certeza, a gente quer analisar qual o grau de pobreza da pessoa que está pedindo. Quão velho está o idoso? A doença é crônica ou é aguda? Merece ou não merece a nossa ajuda, a nossa atenção, nosso carinho, nosso amor? Queridos, acontece que o nosso julgamento ele é superficial. A gente frequentemente não consegue ver a coisa toda. Literalmente colocamos as pessoas para correr antes de ter um juízo correto e completo a respeito delas. Os preconceitos se armam. Há um período da história bíblica, quando Israel foi entrar no regime da monarquia, o primeiro rei foi Saul, mas logo Deus já indicou um outro rei que o substituiria e enviou Samuel à casa de Jessé para ungir um dos filhos dele, que seria o futuro rei de Israel. Havia todo esse ritual para ser cumprido. E a Bíblia registra esse momento em que Samuel chega à casa de Jessé e começam a passar os filhos de Jessé. E Samuel relata esse episódio. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, o mais velho, e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura. Eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A barreira do julgamento é muito cruel. Ela constrói abismos desnecessários entre as pessoas que desafiam praticarmos o amor e reconhecermos o valor da pessoa humana. Os nossos preconceitos nos dizem: não merece. E os vereditos, as decisões assustam a gente, intimidam a gente. O que é que vão pensar de mim se eu ajudar tal pessoa? E se me virem com fulano? E se eu amar quem não merece ser amado? Será que vão me achar bobo? Guarde essa pergunta com você. Quão longe devemos ir para amar as pessoas? Até onde? Sabe qual a resposta para a pergunta? Uma outra pergunta: o que faria Jesus? Você levaria um criminoso condenado que saiu da cadeia para ser abrigado na sua casa? Até onde iríamos? Jesus nunca teve medo de expor publicamente os males sociais, os pecados raciais dos seus dias. Num dos momentos mais importantes sobre esse assunto, Jesus se encontra com um advogado judeu e Jesus conta a esse homem a terrível história de um compatriota deles, um outro judeu, assaltado, gravemente ferido, mas que foi socorrido por um desprezível samaritano, depois que outros dois judeus, um religioso e um ancião, negaram socorro ao compatriota assaltado. E então vem a pergunta de Jesus àquele homem: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem foi? Os dignos irmãos judeus ou o desprezível samaritano? A gente sabe a resposta e aquele homem também sabia a resposta. É óbvio que o próximo foi o que socorreu. Mas aí Jesus vem com a moral da história, sabe? Bom, então já que aquele é o próximo,
as palavras de Jesus: vá e faça o mesmo. A história do bom samaritano nos desafia a respeito do mandamento de Jesus sobre amar o próximo. Vocês devem amar como eu amei. Toda pessoa, qualquer pessoa, se há oportunidade, se há a necessidade de amar, também existe um mandamento: ame o seu próximo. Agora, divagando um pouquinho aqui, isso inclui um condenado? Isso inclui o homem que remexe o lixo da minha casa? Amar o meu próximo inclui um rapaz que tem o vírus do HIV? Por acaso uma velhinha morrendo de câncer é meu próximo? Um bebê da favela é meu próximo? A mãe solteira desse bebê é meu próximo? Por acaso é meu próximo um estudante que tem problemas de relacionamento, não faz amigos, tem um comportamento esquisito e ninguém chega perto dele na sala de aula? É meu próximo. Uma mulher com deficiência mental é meu próximo. Um viciado em drogas, um desempregado, quem é meu próximo? Será que um alcoólatra que não tem emprego é meu próximo? E o vizinho da minha casa? Ou alguém do outro lado da rua? Quem conta como meu próximo? Veja essa paráfrase da resposta de Jesus sobre o bom samaritano e sobre quem é meu próximo. Assim, a pergunta quem é meu próximo ficou para sempre respondida. Cristo mostrou que nosso próximo não quer dizer simplesmente alguém de nossa igreja ou da mesma fé, não tem que ver com distinção de raça, cor ou classe. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio. Nosso próximo é toda a alma que se acha ferida e quebrantada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. É todo aquele que, como eu, é filho de Deus. Você percebeu a resposta? 3 instâncias. Todos que precisam de nossa ajuda. Todos os que estão feridos e machucados. E todos que são propriedade de Deus. Quem é meu próximo? Absolutamente todo e qualquer ser humano é meu próximo. Mas aí a barreira do julgamento diz: ele não merece, não faça. Mas então vem o mandamento de Jesus e diz: é verdade, ele não merece, por isso faça. Provavelmente, se a posição se invertesse, essa pessoa não ia te ajudar. Mas hoje quem está ferido e maltratado é ele. É ele quem desta vez está impotente por completo, abandonado pelo resto do mundo, sem família, amigo, colega, sozinho e sem defesa. Você pode passar de largo, pode fazer de conta que não conhece, que não vê, que não se importa, ou dizer para si mesmo, simplesmente, ele não merece. Mas lá no fundo da alma, você sabe, só pelo fato de ver o rosto de sofrimento e de pensar naquela situação difícil, vem uma dor na consciência, uma pontada de compaixão. Faça, diz o mandamento. Ame. Isso pode ser verdade em muitos aspectos da sua vida. Talvez quando você toma a iniciativa, você, de terminar as hostilidades e conflitos com uma pessoa que não gosta de você. Pode ser o auxílio a um estranho que esteja em dificuldades. Pode ser um copo de água, uma doação em dinheiro. Pode ser dividir o seu almoço com alguém. Ou decidir ser voluntário num período de férias. A questão é que você não precisa de um doutorado em prestimosidade. Nem sei se existe essa palavra, existe? O fato é que você não precisa ser especialista em amor ao próximo para amar como Jesus pediu que nós amássemos. Nós começamos há alguns anos atrás a experiência de adotarmos uma comunidade carente na cidade de Carapicuíba, vizinho aqui. A Nova Semente regularmente tem ido algumas vezes por ano com ações de solidariedade àquela comunidade. E porque muitos de vocês e de diversas pessoas que já passaram por aqui se envolveram com esse projeto, doaram de si mesmos e do que têm, nós conseguimos muitas conquistas para aquela comunidade. Mobilizamos o poder público e o esgoto que corria a céu aberto e as crianças brincavam ali dentro foi canalizado, coleta de lixo foi organizada, muitos avanços, muitas vidas particulares foram auxiliadas.
E talvez você esteja sentindo falta disso, porque nós sempre damos essas oportunidades para você se envolver, né? E já há uns 4 meses, mais ou menos, a gente não tem falado muito nesse assunto. E algumas pessoas podem estar pensando, paramos, desistimos? Já alcançamos o nosso limite? Não, queridos. No final do ano passado, nós compramos uma propriedade lá na favela, em Carapicuíba. E nós estamos concluindo nos próximos dias, nas próximas semanas, a reforma de uma casa, fazendo adaptação para um centro comunitário. E nós vamos poder agora não ter apenas ações pontuais, mas um programa contínuo, onde podemos ajudar aquelas pessoas. Tem uma dentista daqui que já nos procurou e disse, olha, eu vou trocar os equipamentos do meu consultório, eu vou doar o meu consultório antigo. E ainda vou algumas vezes por semana lá. Algumas pessoas já me procuraram, disseram, olha, eu dou aulas, eu ensino manualidades, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, inúmeras profissões. Hoje mesmo, na primeira sessão, alguém disse, olha, eu sei cortar cabelo. Posso montar um salão lá e vou lá atender a comunidade. Fica aqui o nosso convite para você. Existem formas de nos envolverem. Existem coisas que podemos fazer. Eu tenho um grupo de amigos que buscam doações de alimentos na Ceasa, preparam uma deliciosa sopa, servem em caixinha de leite longa-vida e distribui para morador de rua. A questão é que você não precisa de um doutorado em prestimosidade para revelar misericórdia e amar o seu próximo. Eu conheço uma senhora que sozinha vai ao supermercado com uma carta, um ofício. Ela recolhe donativos na sua própria casa, organiza os alimentos e distribui toneladas de cestas básicas sozinha, todos os anos, na comunidade próxima de onde ela mora. Porque a questão é que você não precisa de um doutorado em prestimosidade para revelar misericórdia e amar o seu próximo como Jesus amou a gente. Sabe qual é a questão? É que tudo que eu e você precisamos é do coração do bom samaritano. E talvez você pergunte, como é que se consegue esse coração? Né? Simples, com Jesus, o próprio bom samaritano. E como é que você consegue? Mais simples ainda, você pede. Me dá esse coração, Deus. Você poderia começar fazendo a seguinte oração cada dia. Senhor, conduze-me hoje a alguém a quem eu possa dizer uma palavra bondosa, ou dar uma mãozinha, ou oferecer um abraço amistoso. Encaminha-me a alguém que hoje precise de um bom próximo. Eu não preciso salvar o mundo hoje. Só permite que eu faça uma pequena diferença em uma única vida neste dia. É a minha oração. Amém. Bonito, né? Essa é a oração do bom samaritano. Jesus é o bom samaritano. Aquele que desceu através do espaço e chegou a esta extensão da meia-noite onde eu e você nos encontramos machucados, feridos. Nós que somos pecadores, ofensores e continuamente fazemos as mesmas coisas. O bom samaritano que nasceu numa caixa de forragem, morreu numa cruz vergonhosa, tudo porque o amor veio colocar-se de joelhos no chão ao nosso lado, limpar as nossas feridas, curar nossa vida e salvar nossa alma. É uma oração simples, mas que prova que não é possível levar o mandamento, amar ao próximo, longe demais. Afinal de contas, quem pode levá-lo mais longe do que o próprio Jesus? Você conhece o mandamento? Jesus disse nessas seguintes palavras: novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Nesse momento, talvez você esteja aí pensando, né? Como é que eu vivo essa experiência? E eu queria repartir com vocês algumas ideias que vão ajudar você a desenvolver o verdadeiro amor. Se você estiver pensando que tudo isso é demais para qualquer pessoa, é fora da realidade, um dia ou outro talvez seja possível uma experiência como essa, mas esse cristianismo radical todos os dias é impossível, eu preciso dizer que eu concordo com você. Para nós é impossível. O nosso normal é sermos guiados pelas barreiras, o orgulho, o julgamento. Mas Jesus tem um plano para você e eu vivermos essa experiência real com o seu amor, um dia após o outro. E são os recursos que eu queria repartir com você hoje. 2 ideias que podem mudar a sua concepção do que é amar o próximo. Por onde eu começo? E a primeira ideia que eu queria repartir com você: guarde a palavra de Deus.
busque ter tempo com ela. Ouça o que ela diz. Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Amigos, a Bíblia contém um poder transformador da parte de Deus para o coração humano. Você quer começar por algum lugar? É por aqui. É ela quem revela o amor de Deus por nós, expresso em Jesus Cristo, seu Filho. É a Bíblia que nos dá uma nova visão da vida, quem nos comunica sabedoria, quem traz inspiração e novos motivos para amarmos as pessoas. Ao longo da história, milhares de pessoas foram influenciadas pelas páginas desse livro. Homens simples e cultos têm tido este livro na cabeceira de suas camas. E é impossível se aproximar da Bíblia com o coração aberto e não ser aperfeiçoado pelo amor de Deus. Se Paulo, um dos maiores autores do Novo Testamento, estivesse aqui hoje, ele diria a cada um de nós: Senhores, recomendo a vocês a palavra de Deus. Nas palavras dele, ela é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gaste um tempo, cada dia, com a palavra de Deus. Busque praticar seus ensinos. Guarde os conselhos que ela traz. E você vai se tornar cada dia mais habilitado para amar como Jesus amou. Um segundo recurso que está à minha e à sua disposição. Peça o amor de Deus na sua vida. A Bíblia também nos dá essa orientação. Qualquer coisa que nós façamos, diz a Bíblia, não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Você ouviu direito o que a Bíblia diz? O amor de Cristo pode governar a nossa vida. Já passou? Parou para pensar nessa possibilidade? É uma realidade espiritual, mas que está ao nosso alcance. Se eu e você permitirmos, se buscarmos a Deus, se quisermos ter um encontro com Ele, com Sua palavra, o amor dele vai fazer parte da nossa rotina. Vamos ser diariamente transformados por esse amor de Deus. Alguns minutos por dia, meditando no que Cristo fez por nós, podem ser suficientes para uma revolução nos nossos relacionamentos. Esses dias, um dos grandes lançamentos desse início de ano, o filme Noé, tem chamado as pessoas para os cinemas para assistirem a narrativa bíblica épica do dilúvio. E muita gente tem saído decepcionado. Não é o que eu esperava. Talvez você leve em conta um outro filme sobre uma realidade bíblica e que foi muito próximo da narrativa bíblica e que causou um impacto na vida de milhares de pessoas. Mel Gibson dirigiu A Paixão de Cristo. E à época do lançamento do filme, inúmeras pessoas foram tocadas com as cenas do sofrimento de Jesus, que não era para ele, era para a gente. E assim que terminou de assistir o filme, meu cunhado falou para a esposa o seguinte: a gente precisa fazer alguma coisa. Tudo isso que ele fez e viveu, isso não pode ter sido por nada. Precisa acontecer alguma coisa com a gente. O interessante é que ele não teve uma formação religiosa. Ele pouco sabia do que tinha sido a paixão de Cristo. A cada cena ele perguntava para a esposa: mas isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia? E quando ele terminou de assistir a narrativa, ele saiu dali tocado. E algo começou a mudar na vida dele. Hoje o Rodrigo frequenta a nossa comunidade, é membro dessa igreja, tem uma experiência real com Deus, e tudo começou num momento específico da vida dele. Assim como não existe geração espontânea da vida, também não existe geração espontânea de amor verdadeiro. Amor gera amor. Você quer amar como Cristo amava? Você precisa ter bem claro para você que você foi o alvo do amor de Jesus. Medite no amor dele, no que ele fazia pelas pessoas. Uma experiência real com o amor de Deus acontece quando separamos tempo para meditar no amor de Jesus por mim e por você. Um amor pessoal, um amor inesgotável, que não conhece limite nenhum para alcançar quem quer que seja, onde quer que esteja. E para terminar as reflexões dessa noite, eu gostaria apenas de dizer que o novo mandamento
não é nada mais do que a solução de Jesus para um mundo sem amor genuíno como o nosso. Neste tempo em que o amor anda tão diluído na mídia, no comércio, nas relações humanas, é tão superficial o que é o amor na concepção das pessoas, Jesus diz que ainda é possível. É possível para você, é possível para mim. Se Ele que ama perfeitamente não desistiu de conviver com um amor tão sem cor e sabor como é o nosso, por que que eu e você precisaríamos desistir de seguir em frente e amar as pessoas que convivem com a gente? Foi num consultório médico que Lucas teve um encontro com Cristo Jesus. O Novo Testamento diz que o autor do terceiro evangelho, Lucas, era médico. E não cresceu ou viveu no contexto de Jesus e dos seus discípulos em Israel. Mas conforme o cristianismo foi alcançando lugares longe e fora de Israel, os confins da terra, nas palavras da Bíblia, as histórias de Jesus foram chegando à experiência das pessoas. E talvez tenha sido nesse momento, ao dedicar a vida, a sua paixão, Lucas, como médico, ouviu falar de alguém que também dedicou a sua vida à vida do outro. Acho que poderíamos considerar Jesus como o maior humanista de todos os tempos. Alguém que valorizou o ser humano como nenhum outro. Alguém que sabe o que de fato é ser humano. E conforme Lucas ia ouvindo sobre o quanto Jesus se dedicava a curar os doentes, o quanto ele gastava de tempo com aqueles que sofriam, os ensinos de Jesus, a esperança que aquele homem trazia às pessoas. E quando Lucas entendeu que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelo seu amigo, Lucas não conseguiu parar. O seu evangelho, o evangelho de Lucas, e o outro livro que ele escreve no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, são endereçados a um amigo, Teófilo. E na abertura do evangelho e do livro de Atos, Lucas escreve: aqui está uma exposição organizada dos fatos. Eu fui atrás de tudo. E eu quero dizer para você quem é Jesus. Lucas encontrou Jesus porque ele tinha o coração aberto. Ele era sensível à necessidade humana e àquilo que as pessoas precisavam. Essa era a sua paixão. E a paixão dele casava perfeitamente com a paixão de Jesus Cristo. Qual é a sua paixão? O que é que move o seu coração? É impossível ter a mesma paixão de Jesus Cristo e não se apaixonar por Ele. E eu queria fazer um convite a você essa noite. Permita-se não perder a oportunidade desse encontro com Deus. Talvez você esteja esperando por isso há muito tempo. Ou talvez você esteja sendo surpreendido agora mesmo, pensando que algo novo possa acontecer na sua vida a partir desse momento. Não tenha medo. O melhor da vida ainda está por vir. Encontros. Um encontro consigo, com o outro e com Jesus. Você não pode perder o seu. Bom Deus, essa noite fomos confrontados com o grande desafio do Evangelho. Deixarmos de olhar para nós mesmos e permitirmos viver a paixão pela humanidade, pelo outro, pelo que está ao nosso lado, pelo que sofre, por quem precisa de nós. Porque o fato é, nós precisamos uns dos outros. Em momentos distintos da vida, os papéis se invertem rapidamente. E não podemos nos dar ao luxo de viver numa torre de marfim, achando que somos independentes de qualquer pessoa. Coloca no nosso coração, Senhor, essa busca por humildade, essa busca por relevância, por termos um papel bem definido na experiência nessa terra, para sermos pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Que comece pequeno, mas que comece. Que o Senhor nos guie a uma experiência de fazer algo, fazer sempre, fazer cada vez melhor. E eu tenho certeza, Senhor, é nesse encontro com o outro que vamos nos encontrar contigo. Porque o Senhor está do lado daqueles que sofrem. O Senhor está do lado daqueles que precisam de conforto, carinho e atenção. Porque são teus filhos e é onde um pai está. Nos coloca mais perto de ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.